Primeiro e acima de tudo, e antes de tudo, só para comunicar que a nossa, mais que tudo, Diana, fez anos ontem. Agora vais regravar isto, porque quando isto sair eu já fiz anos há 3 dias. Fez anos há 3 dias. Ontem, no momento em que nós estamos a gravar, há 3 dias para vocês. Foi no domingo. Foi no domingo. É mais fácil dizer que foi no domingo. A Diana fez anos no domingo. E o que é que eu ganhei com os meus anos? Para além de ficar mais velha, ganhei uma rouquidão. E muita coisa para arrumar. E muita coisa para arrumar, que é o que dá sempre a uma pessoa chegar a uma certa idade. Vamos lá a mais um episódio, ao 9º episódio. Não, oitavo. Joga-se me apetecer ser o 9º. É o oitavo. Por acaso é que eu escrevi episódio 8. Vês? Pimba. Então é ao 8º episódio do melhor podcast da atualidade. Fora de jogo. Eu explico. E hoje, por acaso, a regra vai ser muito fixe. Que eu sinto que pode gerar polémica. É verdade, é verdade. Então, fim de semana de 23 e 24, quer dizer, antes de mais vamos falar um resumo muito breve da prestação europeia das equipas portuguesas. Primeiro, parabéns ao Porto, que ganhou o seu jogo e resolveu praticamente, acredito eu, a eliminatória. Parabéns. Parabéns ao Braga, porque se debateu com o Nápoles, que é campeão italiano, e na realidade ele perdeu 2-1, mas sendo que o segundo golo foi um autogolo, acabei por ficar assim um bocadinho desiludida com a prestação do Braga, mas parabéns ao Braga, ainda assim, obviamente, pela sua qualidade e a sua tentativa de deixar Portugal num lugar melhor nas competições europeias. E agora vou dar nas orelhas ao Benfica. Força. O que Dá. é isto? Que Salzburgo. Ana, de onde é que é o Salzburgo? Salzburgo. Sei lá, Alemanha? É da Áustria. É Áustria. quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, sim. Ninguém sabe o que é o Salzburgo. Salzburgo. Ninguém sabe. Pois não. Sabes? Aparecem, são das competições europeias. Por acaso é o campeão austríaco. Mas tipo, eu estava a apostar numa goleada do Benfica. Não sei se vocês estão a perceber. Porque apesar de ser o campeão, o campeonato deles é muito mais fraco que o nosso. E eu estava a apostar, estava a dar estava a apostar as minhas fichas todas num grande jogo do Benfica e uma vitória clara do Benfica. Agora, resta ao Benfica resolver cá a eliminatória. Ui. Eu acho que é cá. Vocês Não sejam sei mais se é cá, sei motivados lá, neste mas jogo. pronto, na segunda eliminatória Sim. resolver. Mas acho que é cá, por acaso. Não, é lá. Cá foi no Estádio da Luz. Ok. Pronto, então depois será em Salzburgo e espero que o Benfica faça uma melhor figura e que passe à fase seguinte, que é isso que nós queremos, Pois, não é? Obviamente, Benfica. e que acumule. Isto agora é a fase de grupos e, portanto, que acumule mais pontos, vai ter outros jogos, mas temos que fazer a vingança em Salzburgo. Claro. Bem. Tal como o Braga vai ter que fazer vingança nele Ora. em Nápoles, portanto, é Da assim. próxima vez marcar na baliza oposta em nome deles. Sem preferência, é verdade. Ajuda. Sim. E portanto foi este assim o resumozito da semana da Liga dos Campeões. O Sporting também cumpriu aquilo que era a sua função E bem. na Liga Europa. Portanto, pronto. Está equipas portuguesas nos campeonatos europeus super orientadas. E passamos então àquilo que foi realmente importante no fim de semana. O que é que foi foi? a Taça Portugal. A Taça de Portugal. Eu gosto sempre quando há jogos da Taça. Porque eu gosto sempre da festa da Taça. Acho que é uma prova muito interessante. E é uma prova onde as equipas mais pobres, não é? E com menos visibilidade podem ter alguma visibilidade exatamente por estarem na Taça de Portugal. Então, esta semana eu decidi fazer uma coisa diferente. O que é que decidiste, Ana? Decidi que vou falar assim de uma mescla de jogos Ok. que eu achei interessantes da Taça de Portugal. Vou fazer um resumo da Taça de Força. Portugal. Faz o resumo. Então, já há 37 clubes apurados para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Muito clube. É verdade. Com ainda vou entrar mais, ainda vou entrar. É lá. Com destaque para a expressiva goleada da União de Leiria sobre o Pedrógão de São Pedro. Agora pergunto, uma expressiva goleada achas que foi quanto? Sei lá. 1-0? Goleada 1-0. Ah, goleada, ok. Aí um 3-0?
3-1? 2-1? 12-0. Ela! Foi uma verdadeira chuva de golos. Ela! Então Já a outra vamos. equipa marcou alguma coisa? Não, então se foi 12-0. Ah, pois foi. Uau! Agora é assim. O que é que eu quero dizer mais sobre a Taça de Portugal? Já vamos falar deste jogo em particular, porque eu acho que isto, à velocidade que aconteceram os golos, isto vale a pena uma pessoa saber. Mas também quero deixar aqui um destaque para a eliminação do Paço de Ferreira, que está na segunda Liga, e que foi afastado do prolongamento pelo 1º de dezembro, que está na Liga 3. Eu nem sequer sabia que havia um clube chamado 1º de Dezembro. Já devias saber porque já falámos deles aqui em jogos. Ah, mas a minha memória é pequenina. É verdade. Também só ganhou 1-0, mas pronto, para ganhar o jogo Yeah. só tem que se marcar mais golos Ora, do que aqueles que sofrem. Pronto. nem mais. Portanto, o que é que eu tenho mais a dizer-vos? Agora vão entrar os clubes da Primeira Liga, nesta terceira eliminatória. E alguns resultados aqui improváveis que eu quero deixar, nomeadamente 2 jogos. A vitória, vou passar aqui uma redundância, que é a vitória do Vitória de Setúbal sobre a Sanjoanense, Vitória de Setúbal no Campeonato de Portugal, Sanjoanense na Liga 3. Muito bem, muito bem. E então a vitória da União de Leiria por 12-0 sobre o Pedrógão de São Pedro. E então os golos, não houve cartões. Não sei como é Estranho. que isto, acho que a malta do Pedrógão não teve assim Até muita... os árbitros percebem ter estranhado. É verdade? Então, meus caros, golos da União de Leiria. Kaká que marcou logo aos 14 minutos. Jair Silva aos 23. Leandro Silva aos 26. Jair Silva volta a marcar aos 28. E Leandro Antunes aos 31. Portanto, a União de Leiria vai para o intervalo já a ganhar 5-0. Já tinha o serviço feito, estava bom. Foi quase metade. Atenção. Foi bem dividido, foi bem. Foi bem dividido. Segunda parte. Brian Rochas marca aos 47 e aos 56. Afonso Valente aos 60. Leandro Silva marca o seu segundo golo neste jogo aos 70. Valdir aos 77. Marco Baixinho aos 90. E o Valdir repete a proeza aos 90 mais um. Ainda bem que este homem acabou com esta tortura, que estava... Estou com pena da outra equipa. Pronto, é o que é. É o que é. Também era muito fácil porque a União de Leiria é uma equipa da segunda Liga. E o Pedrógão deve jogar seguramente no Campeonato de Portugal. Yeah. Portanto, era de prever que a União de Leiria fosse ganhar o seu jogo. Pronto. O que não era de prever é que o Paços Ferreira perdesse o seu jogo. Pronto. Isso é que não estava bem previsto seguramente nas contas do Paço de Ferreira perder com o 1º de dezembro. Pronto. E o 1º de dezembro também não está assim tão bem classificado na Liga 3, tipo, não está em primeiro para se justificar e ganhar ao Paços Ferreira. E portanto este foi o jogo da semana, ou o resumo da semana. Vou fazer aqui uma nova rubrica, o resumo da semana da Taça de Portugal. Que isto são muitos jogos. Foi um bom resumo. Não é? Estava só o essencial. Foram muitos jogos, muitos jogos, mas alguns também não tiveram grande expressão de resultado. Vou só deixar aqui dois resultados bons. A Académica que passa para a nova fase eliminatória vencendo o Oliveira do Hospital. Uau. 3-2. Viu a sua vida apertadinha, acho muito bem. E pá, o Olivais e Moscavide também passou para a outra eliminatória. É verdade, ganhou 3-1 e também passou então à outra eliminatória. Isto cá para mim soa-me que ainda vai haver aqui um Académico Olivais e Moscavide. É verdade. Pode ser aqui. Pode ao ser fundo da rua, exato. Yeah. Vou ver. E também eu? E então, a segunda Liga e a Liga 3 não houve jogos este fim de semana porque aconteceu a Taça de Portugal. A Taça de Portugal. Mas a Liga 1, a Primeira Liga, decorreu normalmente. É verdade, houve jornada na Primeira Liga. E agora, o que é que sucede? Sucede aqui um problema dos diabos. O quê? Qual é o jogo que nós vamos analisar esta semana? Qual? Boa Vista, Sporting Braga. Aliás, Braga, Boa Vista. Sim. Ok. Certinho e direitinho, que as coisas têm que ser bem ditas. Ora. Porque foi na Pedreira o jogo. Ana, já sabemos. A Pedreira. Aquele estádio espetacular. É verdade, já falámos na Pedreira aqui. É verdade. E portanto, é um jogo muito interessante. Porque foi uma goleada do Braga. E ninguém estava a contar, porque o Boa Vista estava em primeiro. Invencível até à data. E portanto foi assim uma coisa um bocadinho. Então, esta invencibilidade do Boa Vista esbarrou na Pedreira e o Braga goleou o Boa Vista reduzido a 10. É verdade. Por 4-1. Foi a goleada. Não foi tão expressiva como a do União de Leiria. Sim. Mas também calma, não é?
À procura de reencontrar o caminho das vitórias no campeonato, Artur Jorge lançou o Saati, o Pizzi, o Banza e o reforço Salazar. Juro que não é Salazar com S, é tudo com Zs. Pronto. No 11 inicial, em relação à derrota caseira para a Liga dos Campeões diante do Nápoles. Por outro lado, o Boa Vistão de Petit queria continuar a boa forma e alcançar o Futebol Clube do Porto na liderança do campeonato. O que acontece? O que acontece? Pois perdeu, já não alcançou coisa nenhuma, né? É a vida. A desilusão contra a surpresa deste arranque de temporada prometia aqui um duelo de luxo a fechar este domingo, de muito e bom futebol. Pelo menos era aquilo que eles prometeram no jogo. Foi isso que aconteceu, Diana? E foi um bom jogo. Pronto, tá lá. Ameaçaram primeiro os achadrezados. Quem são os achadrezados, Ana? Os achadrezados. Ora bem, nós já falámos disso. Agora é que foi. Então tem o símbolo que é um xadrez, parece um tabuleiro de damas e de... O Guimarães nem entra neste jogo. Então isto é o Braga com o Boa Vista. O Boa Vista? Exatamente. No livre traiçoeiro de Salvador Agra para defesa a 2 tempos de Mateus. Respondeu logo a seguir o Braga com o Álvaro Jaló a cabecear perto do poste depois de uma entrada derrompante. Ui. O médio espanhol voltou a estar em evidência aos 17 minutos na primeira grande oportunidade, mas João Gonçalves agigantou-se perante os postes e evitou o primeiro gol. 2 minutos depois, os bracarenses chegariam mesmo à vantagem e numa bela jogada. E se vocês não viram, pá, deviam ir ver, porque quem gosta da tática de futebol vai perceber que isto foi uma boa jogada. Muito bem, muito bem. Que terminou com o passe a rasgar do Salazar. Vítor Gomes fez o passe atrasado para o remate certeiro do inevitável Ricardo Horta. Nosso Ricardinho, do Braga. Gosto muito do Ricardo Horta. Aliás, eu gosto muito dos irmãos Horta, do Ricardo e do André, que jogam os dois no Braga. Mas o Ricardo Horta leva o meu coração e tenho pena que ele não tenha mais reconhecimento pelo talento que ele tem, vou já dizer. Pode ser que o nosso podcast tenha. Exato. Apesar de que ele jogar no Braga, para mim já é jogar num grande. Ora. E portanto, pronto. O Boa Vista não perdeu tempo a responder, beneficiou de um erro infantil do Niakate. Enfim, e Sebastião Pérez recuperou. Macota tocou a primeira para Tiago Moraes e o português, com 2 toques, dominou e atirou para um empate. Portanto, o Boa Vista lutou até à última, sempre para conseguir, evitar a derrota e até ganhar o jogo. Não é? A verdade é que este equilíbrio, pronto, foi para água abaixo. Porquê? Então, estava 1-1, não é? E depois a coisa acabou por correr mal. O jogo estava bom e até Artur Soares Dias queria participar. Sabes quem é o Artur Soares Dias? É o árbitro. Mas pareceu importante. O árbitro acabaria por ter o desejo concretizado ao ter influência direta em 2 momentos importantes no encontro. O primeiro levou com o remate do Bruno Lourenço, que parecia levar selo de gol. Ele acertou no árbitro. Após alívio de cabeça de Mateus para fora da área, logo a seguir mostrou Ficou confuso. Enfim. Depois mostrou 2 cartões amarelos seguidos e o consequente vermelho a Sebastião Pérez e o primeiro pela falta e o segundo foi pelos protestos, que acho que ele ficou um bocado revoltado e pronto. Compreende-se. Foi o pior que podia ter acontecido ao jogo, mas o melhor ao Sporting Braga, não é? Então não? Poucos minutos depois, Salazar justificou o rótulo da sua transferência mais cara de sempre dos minhotos. Os minhotos são Os minhotos são o Braga. Boa! Com um passe formidável para Pizzi, que sobre o flanco direito, o internacional português de primeira colocou na pequena área, onde apareceu Banza, que só teve que encostar. Estava tudo feito. Só foi mesmo dar-lhe o toquezinho final para metê-la lá dentro. É assim, vou já dizer que se aquela jogada anterior valia a pena ser vista, isto também está para aqui. Este parecia um jogo telecomandado mesmo. Parecia que é para mim um lance FIFA, mas FIFA de qualidade, não é? Esta FIFA que uma pessoa joga, não é? FIFA de qualidade. Os guerreiros tomaram o controle das incidências, mas já perto do intervalo sofreram calafrio. Em mais um bom desenho ofensivo dos Panteras, que é o Boa Vista, não é? Sim. Claro, sabia. Em que Tiago Moraes desmarcou o Bozenic na área e o avançado serviu Bruno Lourenço, mas que acabou por atirar ao lado. Não foi muito.
não foi muito bom, digamos assim. Ao intervalo, 2-1, com 7 remates para o Braga, 5 para o Boa Vista, portanto era um jogo muito, muito equilibrado, com uma percentagem de posse de bola de 69% para 31%, ou seja, 69% para o Braga, 31% para o Boa Vista, 5 desarmes para cada lado, 2 fora de jogo para o Braga e 1 fora de jogo para o Boa Vista, portanto estava um jogo, eu diria que bastante equilibrado. Pronto, o que acontece? A vitória ficou garantida em 3 minutos, deu-lhes o fogo ao Braga. Sem alterações no regresso dos balneários, voltou a ser o Braga a criar perigo, numa saída rápida para o ataque com o remate de Pizzi para a defesa do João Gonçalves, e pouco depois Pizzi ficou a pedir grande penalidade por mão de Reizinho, mas que acabou por ser concedida após a consulta do quê, Ana? O que é que os árbitros consultam? Do VAR. Muito bem! Apesar de Bozenic ter ficado a pedir falta no início do lance. Chamado a converter, Aos Moratti não perdoou e acertou em cheio. Portanto, Pimba. penalti bem convertido. Ora. 3 minutos depois, os anfitriões, portanto, o Braga, porque estavam a jogar em casa do Braga, afastaram qualquer dúvida relativamente ao resultado final com bis de quem? Ricardo Horta. É verdade. A surgir uma recarga com um remate forte de Baza. Artur Jorge aproveitou para rodar um bocadinho a equipa, né? Também já estava a ganhar, e evitar males físicos maiores. Saíram Ricardo Horta, Borja, Jaló e Zalazar para as entradas de Rony Lopes, Marim, Abel Ruiz e João Moutinho. É verdade. Muito bem. Com a abraçadeira a passar momentaneamente para Pizzi, mais tarde rendido por André Horta, o irmão do Ricardo Horta. Petit faz o mesmo. Lançou Luís Santos, olha, vou dizer isto. Força. Vukotic. Hã? Vukotic. Vukotic? O Camará, Ok. o de Santis e Berna para os lugares de Macota, Salvador Agra, Reizinho, Bozenic e Bruno Lourenço. Até o apito final destaca apenas para um grande corte de Shidozi a impedir o gol do recém-entrado André Horta e uma grande defesa de João Gonçalves a impedir o segundo gol do Banza após um maravilhoso passe de João Moutinho. Muito bem. O jovem guarda-redes assadrejados tem surpreendido neste arranque de época com intervenções ao mais alto nível, apesar de ter sofrido aqui 4 golos. Não faz dele um mau guarda-redes, muito pelo contrário. Com esta derrota, o Boa Vista perde a sua invencibilidade no campeonato Tadinhos. e deixa o Futebol Clube do Porto isolado na liderança da tabela e, por seu lado, o Braga sobe ao 6º lugar. Dizer-vos o quê? Que até à data, e como eu ainda não vi o jogo do Sporting, não sei como é que ficará o jogo e, portanto, não sei exatamente se o Porto ficará assim tão isolado quanto isso. Mas isso a gente já comenta no próximo episódio. Depois logo dizemos como é que fica a saída, não é? Então, Ana, Diz-me. Ai. já acabámos o jogo da semana. Ela está-me a dar aqui um sorriso estranho. Não. O que é que tu queres, Já Diana? acabámos o jogo da semana. Qual é a nossa próxima rúbrica? Já acabámos os jogos. Os jogos já acabaram. Sim. Equipa portuguesa. Equipa portuguesa. Equipa portuguesa da semana. E fui eu que escolhi. Pois foi. Qual é que é, Diana? Grupo Desportivo de Chaves. Ah, Que está na Primeira Liga. Neste momento está em último, mas está na Primeira Liga. está na primeira liga. E achei que devíamos falar De? do Grupo Desportivo de Chaves. Ah, Pronto. E porquê? Não sei, Porquê? aconteceu. Vi a tabela classificativa e achei que o Chaves merecia destaque para ver se ganha aqui um ânimo e sai do último lugar. ora. Pronto. O Grupo Desportivo de Chaves, mais conhecido como Chaves, é um clube português, está sediado aonde? Chaves. É verdade. E é mais conhecido pela sua equipa de futebol profissional que joga atualmente na Primeira Liga. Sem saber, faz anos daqui a 2 dias. É, ó, vocês quase têm aniversário mesmo É assim verdade. juntos, que É fofo. verdade. Fundada a 27 de setembro de 1949, é o clube mais representativo da região de Trás-os-Montes. Ou seja, ele vai fazer aniversário quando o episódio sair. É verdade, é verdade. Ou Parabéns, seja, Chaves. parabéns, Chaves. As alcunhas da equipa são os flavienses, também é assim que são conhecidas os habitantes de Chaves, não é? Ou então valentes transmontanos. É exatamente isso até que têm na bancada do estádio. É mesmo sim, é. essa frase. Associada à cidade e à região. Os seus jogos de futebol em casa são realizados no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, que também foi inaugurado em 1949 e que tem capacidade para 8.400 lugares. Os Chaves têm apenas um título da 2ª Divisão em 2012 e 2013,
que tem, que foi depois quando conseguiram então a subida à Primeira Liga e desde então cá andam Muito bem. pela Primeira Liga, desculpem. Atualmente o presidente é o Bruno Miguel Esteves Carvalho e o treinador é o conhecidíssimo José Gomes. Cá ainda está a pensar. Faço ideia que ele seja, mas Não é jogador de futebol? Não? Então não sei. não é esse. Pronto, o que é que eu Não é tenho mais a conhecido, dizer? não sei quem é, não é É conhecido. Não sei quem é. É conhecido, sim senhor, não sejas assim. Ai, Pronto, então o Chaves joga sempre de azul e o vermelho, exatamente. porque eu fui procurar a mascote. A Ana já foi procurar a mascote. Então quem é a mascote? Conta-nos a mascote. Eu não sei bem, porque foi a única foto que encontrei dela, mas é um senhor com uma torre na cabeça. É um valente transmontano, Ah, não é? Deve ser. sim? Faz sentido. Faz sentido. Sei que ele está com. Foi acaso a única, também- pareceu-me de tudo. Foi a única foto que me apareceu da mascote, o resto era tudo de outras mascotes. É verdade. Isto só para dizer que por acaso não encontro a indicação do nome da mascote. Portanto, não sei se será uma mascote oficial, se entretanto já deixaram de ter. Pronto, não sabemos. Mas pronto, a mascote que eu estou a ver é assim um senhor com uma torre na cabeça e com a t-shirt do clube. Parece fidedigno. Parece-me fidedigno. Pronto. Pessoal, se houver aqui alguém de Chaves, digam-nos se é Se a mesmo essa a mascote mascote. continua a frequentar ou não. O estádio sofreu agora aqui umas recentes obras para também melhorar ali um bocadinho as condições do mesmo, apesar que eu acho mesmo piada à bancada, até vou aqui mostrar a Ana, que diz mesmo Valentes Transmontanos na bancada, Adoro. escrito em letras grandes, Que é acho para a ninguém se esquecer. e acho que Valentes a malta Transmontanos. tem que ter orgulho. Eu acho que sim. Por isso mesmo, eu já consideraria com 73 anos um clube importante no futebol nacional, o Chaves, não é? Sem dúvida. Tem já uma história larga e longa, não é? E merece aqui o nosso respeito, sem dúvida nenhuma. E pensando, nós estamos na Primeira Liga, não é? É É verdade. um lugar difícil de se manter, É atenção. verdade. E aquilo que nós vemos foi um mau arranque de temporada para os Chaves, mas eu acredito que eles vão dar a volta e vão. Eu disse que era o José Gomes, mas isto vai na volta quando sair o episódio, já não é o José Gomes, o treinador Pois. dos Chaves. Mas quero mesmo que eles deem a volta e que se mantenham na Primeira Liga, porque acho que é daquelas equipas que merecem estar na Primeira Liga, até porque eles passaram por dificuldades financeiras, quase fecharam e agora estão na Primeira Liga e merecem lá estar. Portanto, parabéns aos Chaves, Parabéns. que vai fazer 74 anos. Estão jovens, são jovens. Também acho que sim. Não é? Estão ali todos para a frente. Ah. Portanto, vá, Valentes Transmontanos, força e garra nesses jogos, tem que mostrar o que é que valem. Nem mais. É Já isso estamos mesmo. à espera. Caso não mostrem, esperemos que os Chaves e a Académia se encontrem na segunda Liga. Pois já agora, isso era o ideal. Já não conseguiram. Mas por acaso não sei se queria muito encontrar os Chaves, que eles são danados. Danados no bom sentido, são Sim, sim, guerreiros, sim. estás a ver? Vão à Mas luta. ia ser um bom desafio para a Académia. Claro, é sempre qualquer clube que venha. Que a gente gostava mesmo de encontrar era o Vitória de Guimarães. Mas Nós, no tudo fundo, só queríamos ir para a segunda Liga. Não digas Sim. que eu só quero que eles subam neste bem. momento. Sim, é verdade, é verdade. Então, o Clube Internacional da Semana foi escrito pela Ana. Espera. Clube Internacional da Semana. Oh, Cristo. Então, o Clube Internacional da Semana foi mais ou menos escolhido pela Ana, porque achei que nós estávamos aqui a divagar muito nos países. E então eu pensei, pá, acho que ainda só falei de um clube espanhol. É verdade. Pronto. E pensei, bem, está na altura de escolher mais um clube espanhol. Já andámos por Inglaterra, já fomos até à Grécia. É verdade. A semana passada temos em França, acho que foi, Ora. não foi? Acho que foi. Não, foi no Bayern? Ah, então foi na Alemanha, mas já temos na França. Já temos na falamos França também, é verdade. Do. Qualquer esportivo. Não? Opá, esta. E agora o pior é que também me estava uma branca e não me lembro. Mas vão lá ver o episódio, nós falamos do Exato. clube francês. Eu ia pensar que foi o Olympique. O Sim. Lyon. Lyon. O Lyon. O Olympique Lyonnais. É isso. Sim, Ai, que exatamente. chique. É verdade. Então- Estava a lembrar do Olympique, porque também há outro Olympique, que é o de Marselha. Ah. Mas eu sabia que não tínhamos falado do Marselha. Sabia que tinha sido outro. Bem, então, Diane diz lá qual é o clube internacional da semana. Um clube que eu aprecio propriamente, porque não é, vou dizer a verdade, não simpatizo, mas respeito, Ai. que é o Barcelona. É Eu um até- clube de Eu renome, vou já independentemente. dizer que eu tenho uma história caricata com o Barcelona. Então, Fui a Barcelona, que é uma cidade que eu adoro.
Temos que ir. Eu nunca fui. Pronto, mas é uma cidade que vale a pena visitar. E claro que fui ver o estádio do Barcelona, o Camp Nou, que entretanto agora está basicamente a ser deitado abaixo e a ser feito novo. Mas não, eu ainda fui ver o velho Camp Nou, né? E então basicamente fizeram uma aposta comigo para que eu pudesse, se eu fosse à loja do Barcelona, dizer que o Ronaldo era o melhor jogador do mundo, que não pagava basicamente mais nenhum jantar do tempo que eu estivesse em Barcelona. É assim, e é um claro, bom negócio. excelente negócio para mim. Para outra pessoa podia ter vergonha na cara, eu não. E portanto, não só entrei na loja do Barcelona a dizer que o Ronaldo era o melhor do mundo, como ainda fui perguntar à menina se tinha uma camisola do Ronaldo. Ela estava capaz de matar. Pronto. E saí da loja super indignada, revoltadíssima por não ter uma camisola do Ronaldo. E virei para a senhora e disse: Ronaldo is the best. E foi assim que terminei a minha A história. Diana gosta de espalhar guerra. Por acaso nessa não, redora. eu ia tranquilo. Ias? Pronto. Ia. Até fui comprar um estalinho do Campo Nou. Muito bem. Mas como fizeram este desafio, pronto, fiz esta brincadeira e ganhei claramente a aposta, não é? Claro. Obviamente. A pessoa não te conheceu suficientemente bem. Achou que eu tinha vergonha. Então, o Barcelona, falando do clube, porque sim, o Barcelona já é um clube aqui com alguns anos. Verdade. Já tem 123 anos. É lá. É verdade. O Barcelona, que é mais conhecido... Aliás, o Futebol Clube Barcelona, que é mais conhecido como Barcelona, ou, coloquialmente, como Barça. Barça. É um clube de futebol profissional com sede em Barcelona, na Catalunha, uma comunidade autónoma de Espanha. Há muito tempo, o clube é considerado por muitos como um dos maiores e mais vitoriosos clubes do mundo. Contudo, tem menos títulos que o Real Madrid. Pima. Toma. Fundado em 1899, ainda assim a académica foi antes, por um grupo de futebolistas, imaginem só, suíços, ingleses e catalães. O clube tornou-se um símbolo da cultura catalã e do nacionalismo catalão. Muito bem. Ao contrário das principais equipas de futebol, os próprios adeptos é que operam o funcionamento do clube. Pelo qual é que o motivo utilizam o lema mais que um clube. Não vou dizer em espanhol e muito menos em catalão, tipo, está fora de questão. Claro. O Barcelona é o segundo clube de futebol mais valioso do mundo Yeah. e neste momento tem um valor estimado em 3 bilhões de dólares. Jesus. E o clube com o clube de futebol mais rico em termos de receita, com um volume anual de negócios de 836 milhões. Muito bem. É verdade. Sim, sim. Nacionalmente, o Barcelona conquistou 27 vezes a taça, a La Liga, desculpem, portanto o campeonato espanhol, Sim. 31 taças del Rei, 14 supertaças de Espanha e 3 taças Eva Duarte e 2 vezes a Liga Espanhola, a taça da Liga Espanhola, sendo o detentor do maior número de troféus das últimas 4 competições citadas. Portanto, a Supertaça, a Taça Eva Duarte, a Taça da Liga Espanhola e a Taça del Rei, que é a nossa Taça Portugal. Sim. Pronto. No que diz respeito ao futebol internacional, o clube já sagrou vencedor da Liga dos Campeões 5 vezes. É verdade, 5 vezes Liga dos Campeões. Muito bem. E outras tantas como vencedor da Supertaça da UEFA. E 4 vezes vencedor da Taça dos Clubes do Vencedor das Taças. Pronto. Taças da Taça. É a antiga Taça das Acho Taças. que sim. O que é que eu tenho a dizer mais? Pronto, é isto. O Barcelona esteve em primeira posição no ranking mundial de clubes em 97, 2009, 2011, 2012 e 2015. A principal rivalidade é claramente o Real Madrid, onde as partidas entre as duas equipas são chamadas de El Clásico. É verdade. Tem outro toque em espanhol. É clássico. Vale ressaltar que o Barcelona é mundialmente conhecido por humilhar o rival Real Madrid pelos seus grandes triunfos nos primeiros anos. E alguns recentes encontros também. O estádio é o Camp Nou, que entretanto está em reformulação, mas já para ter uma noção que o Camp Nou já tinha capacidade para 99 mil pessoas. É um Mas estádio, eles precisavam de mais espaço. precisavam de mais espaço, não é? O que é muito, muito curioso. Os adeptos do Barça são conhecidos como os barcelonistas. É verdade. O que é que eu tenho mais para dizer em relação ao Barça? Não tenho muito mais para dizer porque pronto, Olha, eu acrescento. tem uma mascota. Tem uma mascote. A Ana vai ficar sempre responsável pelas É mascotes dos verdade. clubes. E o que me está aqui a aparecer que é, a mascote chama-se Abuelo del Barça. E é basicamente um avôzinho. Não aguento. Ai, Parece aquele sonhador uma vez o corpo humano. yeah?
Só que mais careca. Não, Olha que não sei. Não. Este aqui é parecido. Com Aquele menos já é barba. tipo. Aquele parece Pai Natal. Sim, se eu estou a dizer isso. Aquele parece Pai Natal. Sim, mas este aqui Este parece o vozinho do Era uma Vez, é um facto. Pronto, qual é o nome provavelmente mais conhecido do Barcelona? Qual? Lionel Messi, claramente. É verdade, não é verdade, Messi. E queria só aqui, eu gosto sempre de falar de uma coisa, de algumas polémicas em que o Barcelona esteve envolvido. Caricatas. Algumas coisas muito caricatas, porque o futebol espanhol é assim, eles podem. Eles podem. Eles são pessoas. É muito interessante. Para dizer que o Cruyff foi substituído por Bobby Robson, que tomaram o cargo do clube, que tomou conta do clube uma única temporada, e ele recrutou o Ronaldo, não o Cristiano Ronaldo, mas o Ronaldo brasileiro, exatamente. Sim. Que era na altura um promissor brasileiro a chegar ao PSV de Eindhoven. É verdade. Na Catalunha, o jovem virou o El Fenómeno. E teve uma temporada arrasadora. Malta, só para ter noção, marcou 34 golos no Campeonato Espanhol. Justamente o título que faltou naquela temporada ao Barcelona. Pois. Pronto. O Barça ganhou a Taça do Rei, a Supertaça de Espanha, a Supertaça Europeia e a Supertaça Europeia com um golo do Ronaldo frente ao Paris Saint-Germain, que decidiu o jogo, basicamente. O brasileiro, tal como Diego Maradona e Romário, acabaria por ter uma passagem marcante e fugaz, porque o presidente do Barça recusou-se a aumentar o salário. Pois. E como tal, ele pôs-se na alheta. Menino, normal, ainda bem. Quem ocupou o espaço deixado por Ronaldo foram os novos heróis, os seus compatriotas. Giovanni, que chegara à equipa poucos meses antes do fenómeno, Rivaldo e o português, Luís Figo. Ok, já sei. Agora Onde é que isso vai ter? Reparem agora que ele contratou 4 indivíduos para fazer Baleira 1. E o Luís Henrique também vai. Que superaram a desconfiança inicial por ter vindo do Real Madrid. O treinador era o neerlandês Louis van Gaal. Muito bom. Muito bem. E após 4 anos de espera, a Liga Espanhola foi novamente conquistada. A temporada que marcaria o centenário do clube e contou com reforço. Com o reforço de uma revelação no Mundial, que era o Kluivert, Patrick Kluivert, e que depois foi posto no Barça. Dizer-vos então que o título espanhol foi conquistado e Rivaldo foi premiado com a Bola de Ouro e o melhor do mundo pela FIFA. Todavia, o mesmo incómodo tido 40 anos antes novamente rondava. O clube não saía bem na Liga dos Campeões e veria o seu rival Real Madrid a ganhá-la. Que é sempre uma coisa um bocadinho chata. Não vale a pena estarmos a falar de mais saídas do Barcelona quando toda a gente quer saber a saída do Luís Figo do Barcelona. Claro. Que foi, mal, vocês estão a perceber? Foi a polémica. Eu acho que ainda hoje é a polémica do século. Sim, depois de eu terem lançado documentário sobre isso. Onde Voltou-se novamente. Aliás, eu não sei se é verdade ou mentira, mas ouvi dizer que o Luís Figo nem pode viver em Barcelona sequer. Acho que a malta lhe acho que ele também não precisa. Não. Ele está bem. O capitão do elenco e o jogador mais popular pela claque que eu tinha como ídolo foi comprado pelo Real Madrid de quem? Fiorentino Pérez. Que foi uma promessa que ele fez para ganhar as eleições do Real Madrid e ganhou. Ele disse que se ganhasse as eleições trazia o Luís Figo para o Real Madrid, ganhou as eleições e trouxe o Luís Figo para o Real Madrid. Para a temporada 2000-2001, no que foi o verdadeiro choque para o mundo inteiro, especialmente para o Barcelona. O recém-eleito presidente Joan Gaspart, que eu não sei se ele é espanhol ou francês, mas eu acabei de dar uma intuação francesa, mas acabou. Jamais superaria o trauma. Figo sentiria na pele o ódio que criou na Catalunha. Num dos seus retornos ao Camp Nou, atuou pelo Real Madrid num El Clásico e foi recepcionado com uma chuva de objetos que nós já falámos aqui quando falámos do Figo, não é? Que incluiu tudo. Correntes de bicicleta, bolas de golfe, garrafas de vidro, telemóveis, chaves de fenda e os mais macabros. Cabeças de galo e porcos. Que eu até diria que são coisas que uma pessoa normalmente traz no bolso, mas não são. É verdade. Por 3 anos, o Barça voltou a viver o declínio, notado tanto o elenco remanescente como das novas contratações do período. Simão Sabrosa, Saviola, que é muito conhecida, a Ana não faz ideia quem seja, não faço a mínima ideia. Os tugas vão saber. Fábio Rockenbach, eu nem sabia. Não sei, mas não sou bem. Rockenbach.
O Fábio Rockenbach jogou no Sporting. Eu nem sabia que o Rockenbach, foi agora a ler isto que eu descobri que foi jogar para o Barcelona. Porque eu não lembro dele ser assim um jogador tão espetacular para ir parar ao Barcelona. Mas agora percebo porque é que eles dizem que isto não evitou o declínio do Barça. Ora. O Christian Val, o Patrick Anderson, mais. O resto é tudo. Pronto. Enfim, foram consideradas as contratações galácticas e com esta equipa zona conseguiu ser 2 vezes campeão espanhol. Em 2002, novamente a Liga dos Campeões, venceu novamente a Liga dos Campeões e é muito curioso, como eu costumo dizer, acho sempre muito, muito curioso, que o Barça tenha perdido algumas semifinais para o seu rival, não é? Obviamente. E há aqui um que eu gosto sempre de falar, que é o Zinedine Zidane, que ele jogava na altura pelo Real Madrid e conseguiu fazer aqui umas coisas muito giras, portanto, à conta desta rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid. Que, se a malta se portar bem, pode ser uma boa rivalidade, não tem que ser uns animais. Pronto. Rivalidade pode ser saudável, pessoal. É verdade, sem dúvida nenhuma. Portanto, bora. Encerramos o Clube Internacional da Semana e passamos para o... Ora bem, Jogador da Semana! Muito bem! E esta semana falámos neste jogador e eu achei que era uma boa ideia trazê-lo, porque a Ana gostou muito do nome dele. Sim, mas já não me lembro qual era. Pizzi. Pois é, Pizzi. Não é Pizzi, é Pizzi. Eu digo como eu quiser, eu quero que seja Pizzi. Mas ele é Tuga. É Pizzi. Não, Pizzi, que eu não tenho um T. Pizzi. O Pizzi, que na realidade se chama Luís Miguel. Prefiro Pizzi. Mas ele não é Pizzi. É. Mas isso é outro jogador. Pizzi. Pois, mas isso é outro jogador, não pode estar a dizer o nome do outro jogador é este. Este é o Pizzi, não é como tu queres. O rapaz é que sabe o nome dele, não achas? Não, porque ele não se chama isso. É a alcunha dele. Pizzi. E o Pizzi tem aqui umas coisas muito engraçadas, porque a malta do Braga vai gostar que eu falo dele, mas a malta do Benfica também tem boas recordações do Pizzi a jogar no Benfica. Luís Miguel Afonso Fernandes. Percebo Pizzi. Nasceu em Bragança, a 6 de outubro de 89, é um ano mais velho. Mas é mais conhecido como Pizzi, atua como médio e atualmente joga no bar. Como é que alguém chamou o apelido Pizzi? Vê se calhar alguma... já sei. Vou já dizer, acabei de ler. Nascido em Bragança, Pizzi ganhou sua alcunha por jogar ainda miúdo com uma camisola do Barcelona de Juan António Pizzi. Na época, o atleta do clube catalão começou a sua carreira no futebol local, no Modesto Bragança, foi contratado do Braga, foi emprestado ao Ribeirão, ao Sporting da Covilhã e ao Passos Ferreira. Em 2011 foi contratado pelo Atlético de Madrid e em julho de 2013 assinou pelo Benfica, tendo sido depois emprestado ao Espanyol até ao fim da época. Que acho que é incrível ver um clube em Espanha que se chama já Espanyol. saltou bastante. É verdade. O Pizzi esteve muitos anos no Benfica, tem sido a sua última temporada 21-22, portanto não foi assim há tanto tempo que ele saiu do Benfica. Pizzi entrou em 2013-2014, tornou-se o jogador mais caro da história do clube naquela altura e apesar disso, inicialmente não conseguiu garantir espaço na equipa e então foi emprestado ao Espanyol, onde atuou 34 vezes. Em 2014-2015, na primeira metade da temporada, o Pizzi não passou mais de uma opção no banco para quem? Jorge Jesus. Mas, no entanto, na segunda metade, com a saída do argentino Enzo Pérez, Pizzi assumiu o lugar de destaque no meio-campo da equipa. E é engraçado que foi uma peça importante para garantir o bicampeonato da Taça da Liga. O que é curioso que saltou do banco para depois ser uma peça. Foi logo para quase peça principal. É verdade. 16-17, com grandes atuações dessa época, utilizado pelo técnico, que eu tenho um carinho muito especial, Rui Vitória. Podem falar mal que eu não quero saber, mas eu gosto do homem. Falem mal. Porque ele era muito querido. Podem falar mal nos comentários, mas falem. Não falem, que o Rui Vitória é boa alma. Não há muita coisa. O Rui Vitória é mesmo santo. O que é que as pessoas comentem? Podem comentar, mas pode dizer bem do Rui Vitória também. Podem dizer mal também, a gente aceita. Sim, mal vão dizer dos dois, de certeza. Pronto. Mas o Rui Vitória era muito querido. Foi utilizado então pelo técnico Rui Vitória em praticamente todas as funções ofensivas do meio campo e viu assim o seu contrato renovado por mais 3 anos e aumentou a sua cláusula de rescisão para 45 milhões de euros. É lá. Em 18-19 finalizou a época como o rei das assistências na Europa,
das 10 melhores ligas, com 19 assistências em 34 jogos. Ficou à frente de nomes como Jadon Sancho, Lionel Messi ou Eden Hazard. Muito bem. Sim, senhor. Embrulha Messi. Toma. Pizzi melhor que Messi. Toma. Se me dizer Piti. 19-20, mais uma vez teve uma grande época e desta vez destacou-se mesmo pelos golos, apesar dele ser médio. No total distribuiu 12 assistências, mas marcou 30 golos em 51 jogos. É uma boa Sim, ele não é ponta de lança, ele é médio, portanto, ele não tem o objetivo de marcar, não é? Até tem o objetivo de assistir. para ele marcar é quase um extra. É verdade. Em 22-22, após um grave incidente com o treinador Jorge Jesus, Pizzi teve a sua imagem arranhada e ao fim da temporada encerrou a sua passagem no Benfica. No total, o médio marcou 94 golos e distribuiu 92 assistências em 360 jogos pelos encarnados. Uau! Ainda foi jogar para Istambul, nesse final de época, e infelizmente agora podemos ver novamente. Foi para Istambul e depois também esteve fora num clube que eu gostaria de vos dizer que sei onde é que ele é. Que é dos Árabes Unidos, dos Emirados Árabes Unidos. E depois regressou então a Portugal. Eu acho muito bem, porque ver o Pizzi a jogar é sempre uma alegria para os nossos olhos. Eu gosto Ele do está Pizzi. melhor cá, é um facto. É verdade. O Pizzi, para mim, sem dúvida nenhuma, é um jogador extremamente polivalente, capaz de cumprir várias funções. Ele tem uma característica muito boa, que ele dá muita estabilidade a uma equipa, também pela sua experiência, já tem aqui alguma estaleca nisto, e é muito bom em remates de média distância. Portanto, eu gosto desta característica dele e é sempre muito bom. Pela seleção, a sua última participação foi em 2018, onde só fez um jogo, também não marcou nenhum gol. Pronto, e então encerramos o Pizzi por hoje. Piti. O Pizzi, exatamente. Piti. Então, e agora o que é que nos falta? A regra da semana. E traga a melhor regra de todas. E a Qual? que gera mais discussão no futebol Qual? mundial. A regra A regra. do fora de jogo. A que deu não ao nosso podcast. É verdade, é verdade. Isto para vos dizer que esta regra deu-me aqui cabo dos trabalhos, porque foi atualizada agora, recentemente, em 2023. Portanto, deu-me aqui, está a dar um cabo da vida. Basicamente, Ana, vou-te explicar Te explica. em Faz conta que eu não linhas. percebo nada. Tão linda, vivo tão iludida ela. Então, quando é que é considerado fora de jogo? Ora bem, eu sei que é quando um jogador marca, mas... Porque está associado ao gol, mas não tem que ser gol. Ok. Pode ser fora de jogo Eu sem sei que ser no gol. gol ele tem que estar mais à frente do que toda a gente da equipa adversária. Mais atrás. Mais atrás. Ele não pode estar, se ele estiver mais à frente. Para ser fora de jogo, Sim, ele está para mais ser à fora frente. de jogo. Mas não é em qualquer altura. Já vou explicar. Não. É que sempre considerado fora de jogo quando um jogador que recebe a bola de um colega da sua equipa está à frente da bola e do penúltimo jogador da equipa adversária. No entanto, para fora de jogo contam cabeça, tronco e pernas. Tudo conta para fora de jogo. Pronto. Portanto, Isso é muita coisa. basta que o jogador tenha só o bracito fora de jogo que já conta como fora de jogo. Ok? Pronto. Problemas aqui, ou seja, a regra é simples, o problema é fazê-la cumprir à velocidade que os jogos ocorrem. No futebol, a expressão fora de jogo é uma infração que é cometida, basicamente o jogador tem que estar mais próximo da linha de baliza, mas lá está, ele pode falhar o gol na mesma, né? Portanto não tem que Sim, ser gol, do adversário do que a bola. Portanto, a bola ainda não lhe chegou e ele já está mais à frente do que o jogador da equipa, não é? E é no exato momento do passe que é marcado o fora de jogo. Portanto, quando o jogador que está, imagina, a meio do campo, faz um passezão e o outro está lá bem à frente, não pode. Ok. Pronto, é isso. Isso é bem difícil de se ver. Por isso é que existe o VAR, não é? Isso é muito difícil. É verdade. Agora a questão é fora de jogo antes do meio campo? Não? A lei é clara quando diz que o jogador está em fora de jogo se estiver perto da linha de gol do adversário. Portanto, tem que passar o meio campo, não é? Senão... Claro. Faz sentido. Exatamente. Portanto, se o jogador estiver no seu meio campo, nunca está fora de jogo, não é? Verdade. Pronto, faz sentido, não é? Faz aqui algum sentido. Sim, senhor. Em 2023, a FIFA decidiu testar algumas novas regras no fora de jogo. E aquilo que eu estava a dizer há pouco, que a regra diz que basta a mãozinha estar fora de jogo para ser considerado, a FIFA quer acabar com isso e quer dizer que tem que ser o corpo do jogador a estar em fora de jogo. Faz sentido. Pronto. Basicamente,
nesta primeira fase, e é este ano, em 2023, que está a ser testado no futebol sueco, italiano e neerlandês, mas só nas camadas mais jovens. Portanto, está-se a testar isso ainda. É só para traumatizar mais novos e confundi-los. Sim, para tentarem perceber se isto pode ser mesmo aplicado ou não. Neste âmbito, o que está a ser colocado em prática de forma experimental, dito que o corpo do jogador tem que estar totalmente adiantado em relação ao último defesa, para ser considerada então a famosa posição irregular. Aquelas linhas de fora de jogo, pronto, que a televisão marca, não é para terem tido como uma certeza, porque é impossível dizerem, por exemplo, que há um fora de jogo de 3 cm quando aquelas linhas têm para aí 6. É verdade, é verdade. Tipo, pelo amor de Deus, não é? Eu digo sempre que é importante também termos algum discernimento e, sobretudo, mesmo que seja a nossa equipa, assumir que a nossa equipa também faz fora de jogo. Acontece, é uma realidade. Pronto. E então é isto, em relação ao fora de jogo. É uma regra muito simples, na realidade. Não. É Não. fácil. O jogador tem que estar adiantado em relação à defesa. Pronto. Neste caso, em Portugal, ainda conta só o bracinho. Ou cabecinha, ou pezinho. Não pode nada, nem uma pestana. É Não. bom que esteja atrás. É verdade, a pestana realmente também Imagina não um jogador com as pestanas volumosas pode. É a cabeça que está fora de jogo. e É a com cabeça que o está fora de cabelo ao vento. É o quê? Pronto. Próximo fim de semana já temos campeonatos, novamente, Já? não é? Decorrer os 3 campeonatos e voltamos à nossa programação habitual Verdade. de 4 jogos. E... Sendo que esta semana foi um bocadinho diferente. Porque nós sabemos que vocês sentiram falta dos 4 jogos, por isso não se preocupem, eles É. vão voltar. Exatamente. O que é que nós queremos terminar? Queremos terminar a dar novamente os parabéns ao Grupo Desportivo de Chaves. Exatamente. E a Diana, Pelo seu fazem anos. aniversário. Por causa Na mesma altura? Eles juntos, se bem que o Chaves é um bocadinho mais velho que eu. É verdade. Ligeiramente também. É boazinha. Mais, Mais. desejar boa sorte a todas as equipas para Boa sorte, o pessoal. sorteio da Taça de Portugal, Oh, que há de ixi. vir aí para a terceira eliminatória. Rezem muito. E aqui entram agora já as equipas da Primeira Liga. Já vai dar outra projeção Uhum. à Taça de Portugal, não é? Pronto, o que é que nós queremos mais dizer às pessoas? Nada, olha. Vejam muito futebol. Sim. Se não perceberem nada, Vejam na mesma para ver se vejam percebem na algo. mesma e revejam todos os nossos episódios. Quanto mais reviews e revisões, melhor. É verdade. Por isso. Sigam-nos também no Instagram. Ora, nem mais. E no YouTube. Exatamente. Vão lá ao nosso YouTube. www. Vão lá ao nosso YouTube. O nosso pedido está à vossa espera. É verdade. Para muito conteúdo sobre futebol. É verdade. Também se quiserem lá deixar comentários, eu tenho os comentários bloqueados. Mas começarem para lá a dizer mal, eu vou bloquear comentários. Ora, Porque eu sou dessa. nós não gostamos de bad vibes. Esta semana foi assim um bocadinho mais difícil, teve um bocadinho mais parado o nosso Instagram, mas vamos voltar com os equipamentos. Para a malta ver se gosta ou não gosta dos equipamentos. Ah, realmente estás bem, eu já estava com saudades. É verdade. E se calhar também vou começar a introduzir aqui uma outra coisinha, a fazer este resumozinho que eu faço sempre da história dos clubes, também começar a Acho que deixar sim. lá no Por Instagram. exemplo, como as fotozinhas do clube e do clube. assim. Sim, senhor, do estádio, da Acho mascote, que é giro. não é? Do emblema, dos equipamentos, pronto. Também para dar aqui uma visibilidade a outros clubes que se calhar não têm tanta Ora. visibilidade. Não estou a dizer que os Chaves não têm visibilidade, que eu até acho que têm, portanto, pronto. Então pronto, é isto. Está Pessoal, feito. chequem as Mais uma nossas semana. cenas. E eu. Exatamente. Passem no nosso Instagram, no nosso YouTube e no nosso Spotify. E no Spotify, verdade? Também, estejam à vontade. Vão lá pôr as estrelinhas no nosso Spotify. 5 estrelinhas. E um sininho também, para saberem quando saem os novos episódios. Exatamente. Para nunca se esquecerem, porque há uma vez naquela pressa do dia a dia uma pessoa esquece. É verdade. Mas com o sininho, não. E assim recebem notificações. Já agora, subscrevam também o canal do YouTube e ativem as notificações também para saberem quando é que sai o episódio, porque sai à mesma altura que o do Yeah. Spotify. Portanto, sai ao mesmo tempo, que é quarta-feira, Às 7 da tarde. às 19 horas em Portugal Continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Ora, nem mais. Portanto, meus caros, se quiserem informação meteorológica, não desliguem deste programa, passem para o programa seguinte. Que é lá. Pronto, então é isto. Olhem, portem-se mal para que a vida vos corra bem Ora, nem mais. e até para a semana. Até para a semana!